Olá, meu nome é Fábio, eu sou assessor técnico do COSEMS de Santa Catarina e vou detalhar, talvez num vídeo breve aqui, a questão do material que está sendo disponibilizado no portal do COSEMS com relação à revisão dos encontros de contas da política de redução de filas, que foi solicitada pelos gestores do estado de Santa Catarina, né? Eu estou disponibilizando aqui um material que ele está bem detalhado, né? Então, só passando aqui o objetivo da revisão, né? Como eu falei, os gestores estão em final de gestão e precisam fazer essa prestação de contas e entregar as contas em dia para a gestão que iniciará 2025. Então, desde que os encontros de contas começaram a ser realizados no ano de 2024, mês a mês, houveram, né? Alguns pedidos por parte do município para revisão dos encontros de contas que a Secretaria de Estado faz, né, referente a alguns valores que estão sendo ressarcidos e os municípios questionam esses valores. Então a gente traz aqui essa revisão, obviamente a SES já foi notificada, né? A gente já mandou por e-mail para que a gente trabalhe em conjunto na consolidação desses dados, porque os dados que estão sendo apresentados aqui também no portal do COSEMS podem ter também algum equívoco de interpretação. Então é sempre interessante a gente sentar junto, Secretaria de Estado e COSEMS, para a gente chegar num consenso, como já foi feita uma revisão também, um período anterior, né, 2021 e 2022, onde fizemos da mesma forma uma revisão nos dados e encontramos realmente algumas situações que eram de fato factíveis de serem revisadas, né? Temos aqui as normativas vigentes, né? Só clicar aqui você vai acessar as deliberações, anexos da portaria, as produções, né, e aplicativos, e aplicação, né, da metodologia, qual é a metodologia utilizada para levantar as produções, para que sejam feitos os cálculos, que daí são os critérios, né, para o possível ressarcimento, né, da política de redução de filas do Estado. Tem aqui um link que eu estou disponibilizando as planilhas, né, e aí quando você clicar nesse link, você vai abrir esses dados aqui, ó. Você vai abrir esses dados, é um arquivo para cada período, né? Para cada competência, janeiro até junho, como eu falei, como é o período, né, de revisão. Tem um arquivo de análise do CIA, um arquivo de análise do CIH. Depois eu vou mostrar para vocês como é que é esse arquivo para auxiliá-los no manuseio desse arquivo, porque são arquivos, de certa forma, um pouco pesados e não deu para compartilhar aqui no nosso portal, por isso eu estou disponibilizando através de um Drive, né? Então, as avaliações técnicas você vai acessar aqui. As avaliações que o COSEMS fez através dos dados que também a SES disponibiliza no seu próprio portal, né? Em um consolidado por município, do prestador, porque a SES ela faz uma avaliação, depois tem um consolidado, depois tem a publicação da portaria. E nesse contexto aí também tem uma nota técnica que a gente vê algumas diferenças desses próprios dados que estão disponíveis no portal da SES e a gente também questiona o setor da SES responsável por que que existem essas diferenças, né? Lembrando que tudo que é descontado ou é pago, ele deve ser bem elucidado nesses encontros de contas, que é o que a gente cobra já há algum tempo da Secretaria de Estado, né? Embora o material esteja disponível, tem que ser um pouco mais detalhado para um melhor entendimento, né? Então, a avaliação técnica do COSEMS também relativo ao que é de responsabilidade do governo federal, né? A produção federal, os repasses do Fundo Nacional de Saúde, né? Porque aquilo que o Ministério da Saúde não está ressarcindo, a SES se comprometeu em ressarcir, então tem que se fazer essa avaliação técnica também, né? Temos daí o resultado final, que daí é o resultado dessa metodologia aplicada àquilo que está sendo produzido e não pago pelo governo federal. E comparado àquilo que a Secretaria de Estado já fez o ressarcimento. Aí nós temos o resultado final da revisão. Lembrando que esses valores, como eu acabei de falar, ó, o material que está aqui, ele é avaliativo,
e ele ainda vai ser estudado. Pode ser que ele venha a ter mudança, mas é uma iniciativa para que a gente possa realmente começar a trabalhar e disponibilizar esse material para que todos os municípios também nos ajudem a, a poder elucidar esse contexto, né, da proposta de revisão. Então, o material da SES também está no link aqui, é só clicar que a gente vai se reportar todo o material lá no portal da SES. E eu vou fazer aqui só uma questão de reflexão para que fique bem entendido, né? A proposta, né, da avaliação. Então, a avaliação digamos aqui, o item A é uma avaliação onde a gente pega do tabulador toda a produção, né, do DataSUS é disponibilizada em setembro, então aqui já estão as atualizações de possíveis produções que não foram apresentadas, né, durante esse período, né, por N problemas, né, às vezes o envio da base do município não foi. Então, eu acredito que em setembro aqueles municípios que estavam com problema de envio de base já devem ter elucidado esse problema, né? Então a gente pega o período de janeiro a junho de 2024. Obviamente nós temos o período de julho, onde a Secretaria de Estado fez alguns descontos, porque ela identificou um possível erro de fórmula nos encontros de contas feitos nos períodos, né? Então, isso foi feito na competência Júlio. Então, se a própria Secretaria de Estado encontrou algum erro de fórmula e fez uma revisão, nada mais justo também o COSEMS fazer a sua própria revisão também nos dados que são de janeiro para cá, né? Então, após feitas as tabulações, seguindo os critérios da deliberação 372, a gente aplica o critério que também está lá na 372. Então, a metodologia para estratificar a produção e os critérios, elas estão bem escritas, digamos assim, nessa deliberação 327. Se a gente seguir os passos lá, a gente vai chegar talvez num valor aproximado ou até igual, tá? O levantamento B é o segundo levantamento, que é pesquisar através do DataSUS também a base de produção, também atualizada em setembro, no DataSUS, para ver qual é a produção que foi feita com faixa federal para a política de redução de filas, né? Você estratifica, tira essa produção para o período que a gente está avaliando por competência, né? Não é mês de atendimento, é por competência. Aí a gente pega as regras que também estão na deliberação 327 para estratificar também essa produção e compara com o que foi repassado via Fundo Nacional de Saúde, né? Então, aquilo ali, eu pegando a produção e aquilo que deveria de ser responsabilidade da União de repassar para os municípios e para os estados, eu comparo com a produção com o que foi repassado e eu vou ter aí a diferença. Se foi repassado realmente aquilo que eu produzi ou não foi repassado, porque a Secretaria de Estado se comprometeu a pagar aquilo que foi faturado com faixa federal, né, em detrimento de que o governo federal não está custeando mais a política de redução de filas já faz um bom tempo, né? O item C, que seria o terceiro item de avaliação, é pegar lá no portal da SES todo esse material que está lá, as avaliações, como eu falei, que eles chamam de avaliação, depois tem um consolidado dessa avaliação, e depois tem o que é publicado em portaria estadual, que é o que vai definitivamente para o financeiro ser pago para os fundos municipais de saúde. Então, nada mais, nada menos, a avaliação ela consiste em fazer o item A e o item B, somar os dois, ó, o que que deu de ressarcimento no item A e o que que deu de ressarcimento no item B. Somar os dois seria o que para o período eu teria que pagar, obviamente isso mês a mês, e comparo com o que já foi pago pela Secretaria de Estado, que seria o item C, né? Então esse seria o resultado final que a gente teria para fazer, né, essa aplicação de comparar o que já foi pago com o que foi eh, ou o que deveria de ser pago, né? O que já foi ressarcido com o que deveria de ser ressarcido. O arquivo avaliativo, que eu mostrei lá para vocês, que ele abre um por competência, né? Hospitalar, ambulatorial, ele vem dessa forma aqui, gente. Ele está todo padronizado, porque eu criei arquivos de banco de dados para o tabulador, para mim tabular mais fácil. Então, aqui na linha, pode ver que as linhas aqui estão ocultas, né? Na linha estão os procedimentos que foram faturados durante todo esse período de janeiro a, a junho, né, de 2024, né? São os procedimentos, alguns são procedimentos da tabela
do anexo, né, da deliberação 326, que é a nossa deliberação atual da política de redução de filas, ou a 744, já que a gente pega o período de janeiro para cá, né? E na coluna aqui estão os prestadores de serviço, que também está com a coluna oculta. Basta você selecionar aqui, né, as duas colunas, digamos assim, e reexibir. Ele vai abrir todas as colunas. A mesma coisa a linha. Da 12 aqui pula para 1403. Seleciona e abre tudo. Depois, quando você tiver o seu arquivo aí, ou você pesquisa aqui a sua unidade e vê qual que é aqui o banco ele está inteirício, tá, gente? Ou você tem as fórmulas, inclusive, se você quiser olhar, mas qual é o objetivo? Eu pego a metodologia da nossa deliberação 327 e vejo aqui o item 3 lá da metodologia. Eu faço aqui os filtros que são da tabulação, por exemplo, a situação, pagar o complemento. Então, eu faço o levantamento da gestão municipal, o caráter de atendimento eletivo, aqui é levantamento hospitalar, a complexidade é média e alta, né? O tipo de financiamento é MAC. Então, eu pego o quantitativo dessa produção aqui. Eu vou ter toda a produção aqui física, né? Aqui ao lado eu tenho a minha tabela, o anexo, né, da deliberação 744 ou da nova deliberação, e eu faço nada mais nada menos que o cálculo do físico calculado pelo valor do complemento, né, para mim ter o valor que eu vou ressarcir para cada prestador de serviço desse aqui, né? E aí eu tenho os procedimentos que vão estar na coluna de cada prestador e eu vou depois saber quem são, né? Os prestadores que eu tenho que ressarcir. Então, assim segue para cada caso, gente. Então, tem a produção do valor, tem a produção, no caso aqui, né, da parte hospitalar, eu tenho que tirar da produção MAC tudo aquilo que já está no encontro de contas das altas, então eu tenho que tirar as altas complexidades que já são ressarcidas lá, ou que tem os encontros de contas, também tirar os procedimentos sequenciais, os procedimentos múltiplos, né? Tem os CIDs, aí está lá nessa também deliberação da metodologia, o que que faz parte do encontro de conta das altas complexidades que não entra aqui, e aí eu tenho que subtrair dessa produção, né? Então tem tudo aqui, mais ou menos, se for seguindo a lógica, depois eu vou fazer outros vídeos mais orientativos, caso puder, eu vou fazer até uma reunião por vídeo para os municípios que estão é, compostos aqui nesse resultado da avaliação, né? E aí cada um pode olhar e ver aí com mais detalhe esse material. No final ele tem um totalizador que está linkado com aquela tabela e automaticamente ele faz a soma por município de residência, que também está oculto, tá, gente? É só exibir. E o prestador de serviço, os critérios aqui de ressarcimento, né? O que que foi pago da área hospitalar de complemento, o que que é produção, o que que é da área hospitalar do FAEC e da política de redução de filas, que a SES teria que pagar, que é maior do que 4 vezes a tabela do SIGTAP. Então aqui tem todo o detalhamento, pessoal, com relação a os arquivos, né, que estão sendo disponíveis aqui para que vão dar origem a todo o material que está ali. Se você seguir passo a passo, você vai entender a lógica. Mas desde já eu estou à disposição e breve aí a gente vai talvez trazer alguma novidade com relação a esse fato de que temos que sentar junto com a Secretaria de Estado para poder elucidar essas possíveis diferenças, né? Porque o material que está sendo disponibilizado aqui ele também pode ter alguma revisão, porque dependendo do contexto, como a deliberação ela foi até aprovada agora há pouco tempo, da metodologia dos encontros de contas, a gente pode ainda fazer um redesenho do que é metodologia e do que é critério, né? O que realmente está empregado dentro do ressarcimento, porque também aqui nesse material que eu estou disponibilizando, e não teria como ser, também está considerado aqueles faturamentos que foram feitos, ou que as bases de dados que foram colocadas via DataSource, né, recentemente, e que foram motivos de pleito via Câmara Técnica e até CIB, né, de reconsideração, de refazer o encontro de contas, e nós ficamos naquele contexto da Secretaria de Estado que teria que fazer uma deliberação elucidando, né, qual é o critério realmente que eu devo de considerar, de reconsiderar para refazer um encontro de contas. Essa questão cabe somente à SES, porque é ela que tem a força de trabalho, ela que vai ter esse trabalho mensalmente para fazer os encontros de contas,
Mas vamos conversando que talvez a gente consiga também nessa revisão, já que tivemos também ontem uma reunião de CIB, né, no dia 10 de outubro, e a gente conversou sobre esse contexto e talvez a gente consideraria da competência setembro para adiante essa questão de um novo critério para aceitação de uma possível pedido de reconsideração, né, de revisão de encontro de contas, tá? Então é mais ou menos por aí, pessoal. Eu me coloco à disposição, né, enquanto técnico do COSEMES, também atrelado aí os apoiadores do COSEMES a nível de estado, e ficamos num aguardo aí de encaminhamentos futuros.